Bom, hoje eu vou ensinar como perder dinheiro no Tesouro Direto. Já está aqui no slide alguns pequenos detalhes, como renda fixa não é fixa e volatilidade para resgates antes do prazo de vencimento. Então vamos começar do começo. O que é um título do Tesouro Direto? Hoje eles são totalmente digitais, mas caso você fosse ter um título em papel, caso ainda fosse em papel, seria algo mais ou menos assim, o que você está vendo na tela agora. Pagará seu portador na data X a quantidade de R$1.000. A data de emissão, a taxa contratada e o valor pago. Então você paga R$ 710,15 para receber 1.000 na data de vencimento. Porém, o valor do título no mercado secundário, quando você vai fazer um resgate antes do vencimento, você vai vender o título para outra pessoa, ou para o próprio tesouro que recompra isso, mas vamos supor que seja para outra pessoa. O valor dele, o valor atual, né, o valor de mercado, diferente do valor de face, o valor de face sempre vai ser 1.000, né, mas o valor de mercado ele vai variar a depender da taxa de juros contratada, quer dizer, da taxa de juros de novos títulos emitidos. Então, se eu tenho um título de taxa de 6% para vencer em 2026 e agora o governo está emitindo novos títulos desse com uma taxa de 8%, então o governo aumentou-se os juros desse mesmo título, o meu título vai desvalorizar. Então, vou citar um exemplo. Este gráfico aqui é um tesouro prefixado 2025. Então, você percebe que há uma variação no preço do título em mercado secundário para resgates antes do prazo de vencimento. Caso você vá fazer o resgate apenas na data de vencimento, eu vou comprar o título e vou esperar aqui sentado até 2026, não haverá nenhum risco, é só esperar. Mas caso eu precise, por N motivos, resgatar antes, eu estou exposto ao risco de volatilidade desse título. Então, exemplo, caso vá ser feito um resgate no dia 6/4 deste título aqui, que foi emitido no dia 4/3, ou seja, quase um mês depois, o preço deste mesmo título em mercado secundário é R$ 660,92, uma variação percentual de 6,93%. Ou seja, você perderia 7% por vender antes do prazo de vencimento. Isso não é legal. Então dá para comparar o título com uma ação na bolsa de valores. Tá, que é quase a mesma coisa. Você compra, segura até o vencimento, no vencimento você recebe o valor. Mas se você for vender antes, você está exposto ao mercado. Então é um exemplo aqui de como que é inversamente proporcional. Então, como eu havia dito anteriormente, o preço é inversamente proporcional à taxa. Quando o preço sobe, significa que a taxa está caindo. Quando a taxa sobe, o preço cai. Isso tipo assim, diretamente proporcional. Entendeu? Um subiu, o outro caiu. Não tem essa de um subir, o outro vai demorar para subir, vai demorar para cair. Em títulos prefixados de vencimento longo, quanto mais longo, maior a volatilidade. Então, o preço subiu, o negócio cai. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A elasticidade vai variar em função do prazo de resgate. Eu vou citar aqui um exemplo do título prefixado para 2026. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Tesouro Prefixado 2026. Cadê ele? Aqui. Intervalo de 90 dias. Esta é a taxa. A taxa consegue sair. Bater lá os 7,69%. Depois ela cai até os 6,36. Isso é bom, quando você compra no topo da taxa e vende abaixo da taxa, você lucrou. Mas olha só como a taxa volta a subir num intervalo muito rápido. E como eu te disse, o preço ele é inversamente proporcional. Então, quando a taxa está caindo, o valor do seu título está subindo. Mas quando a taxa começa a subir, o valor dele cai. Então, este é o problema, a volatilidade destes títulos. Então, eu vou citar um outro exemplo aqui de um título no intervalo maior de tempo. Prefixado 2025, intervalo de um ano. Olha o preço. Ok, você pode falar assim, ok, o preço do meu título está subindo. Mas olha só, na hora que ele cai, chega a bater valores bem menores, R$670. Tipo, abaixo do valor que estava no dia 28/6/2019, quando estava 680, ó, vai parar em 670. Então, quanto maior o prazo, mais volátil ele é.
Outro exemplo é o Tesouro IPCA 2045. Um vencimento bem longo esse, 2045, meu Deus. Mas tudo bem, né? Intervalo de um ano. Olha só a queda do título agora. Então, este é a cautela que temos que ter em questão de comprar títulos pré-fixados com prazos longos, pois há muita volatilidade neles enquanto você não chega perto do período de resgate. Quanto mais perto você estiver da data de resgate, menor a volatilidade. Vamos citar a exemplo um tesouro pré-fixado para 2021. Então esse aqui, por exemplo, é um título que já estava anteriormente, já foi emitido muito tempo atrás, tipo muito tempo mesmo, lá em 2015 já tinha valor para ele. Então no intervalo de um ano você vê muito pouca volatilidade, porque está perto do resgate. Então o risco implícito de mercado, o risco sistemático implícito é menor, porque o intervalo de tempo está chegando perto do resgate. Então estamos em 2020, mês 6, falta pouco tempo para esse título ser resgatado pelo Tesouro, então não tem muito motivo para ele estar sendo especulado, por exemplo. Mas fiquem atentos.